Em dezembro de 1997, parecia que o ano já tinha dado tudo o que tinha para dar. Aquelas alturas, o primeiro Harry Potter já tinha sido traduzido para o português, o Chan já estava muito bem ralado e a molecada que tinha grana já tinha se entupido de salgadinho para completar a coleção de tazo. Aquele ano parecia liquidado, mas não. Foi no 20º dia daquele último mês de 1997 que o Brasil conheceu Sobrevivendo no Inferno. Qualquer coisa que possa ser dita sobre o impacto que Sobrevivendo no Inferno teve naquele já distante 1997 é insuficiente. Tenta compreender a dimensão disso. Até aquele momento, o rap nacional se fortalecia na quebrada, naquela mesma quebrada invisível sobre a qual ele cantava. Até aquele momento, o rap servia como um exercício de autoanálise. A quebrada se via e se ouvia no rap, mas era só isso aí mesmo. Música feita e consumida na periferia. Aí veio Sobrevivendo no Inferno, bem no finalzinho de 97. Naqueles últimos dias do ano já dava para perceber. As 12 faixas do álbum iriam obrigar o país a passar muito tempo contemplando as tragédias das periferias e também do sistema carcerário. Uma das letras era especialmente desafiadora para o Brasil. Diário de um Detento tinha uma batida sinistra, uma letra épica e um vídeo idem. Em 1998, isso aqui reinou soberano na programação da MTV. O Brasil, sempre tardio, descobria a potência do seu rap. E essa potência toda trabalhava para contrariar aquela tendência que o Brasil tem de ignorar suas periferias, sua desigualdade, seu racismo. Um país que ignora é um país ignorante. Sobrevivendo no Inferno veio para dar uma chance ao Brasil, uma valorosa chance de ser menos ignorante. O problema é que a ignorância é bem mais confortável do que o enfrentamento direto da realidade. Esse disco era muito pesado. Muito pesado. Até hoje pra cantar, caralho. Sobrevivendo no Inferno é um disco pesado. Tem o peso histórico, tem o peso cultural, tem o peso contextual. A prova disso talvez seja Diário de um Detento, que faz referência ao massacre do Carandiru, que ocorreu anos antes do lançamento do disco, em 1992. Naquela ocasião, a polícia de São Paulo entrou no presídio para conter uma rebelião e só saiu de lá depois de matar mais de 100 detentos e de torturar tantos outros. Quando o Diário de um Detento estourou, essa chacina era uma daquelas coisas que o Brasil se esforçava para não ver, se esforçava para ignorar. Um país que se esforça para ignorar também se esforça para ser ignorante. Só que esse tipo de ignorância é um luxo que não está disponível para toda a sociedade. Os integrantes do Racionais estavam perto demais dessa realidade para poder ignorar a coisa toda. E se não era possível ignorar, então o melhor mesmo era enfrentar. A história de Diário de um Detento começa com Mano Brown visitando um condenado chamado Jocenir. Fui apresentado por outros amigos meus que estavam lá. Você tem que falar com o cara, um escritor, tem um poeta aí na cadeia, o cara é foda e pá. E foram buscar o cara lá, do outro lado ele veio até mim, chegou era um cara branco, calvo, de classe média, nada a ver. Eu pensei que havia um negrinho, pá, gingando. E me deu um papel assim, pega aí, vê o que você faz aí. Porra, mano, tá letra louca, não sei o que fez, pega aí, pá. Esse aí é o Jocenir. É ele que assina Diário de um Detento, junto com o Mano Brown. Eu escrevi alguns versos, e em cima desses versos criou-se o Diário de um Detento, gravado pelos Racionais MCs. Ele fez algumas adaptações e gravou, que fez o rap hoje, que tem mais sucesso em termos nacionais, né? Inclusive premiado o clipe dele pela MTV. Quando o Jocenir recebeu Brown na cadeia, ele cumpria 8 anos de prisão. Foi condenado por receptação de carga roubada. Isso num processo muito confuso. Contra toda e qualquer expectativa, Jocenir iniciou uma carreira literária no cárcere. Diário de um Detento pode ser o ponto alto dessa trajetória, que começou em nome da sobrevivência. O Jocenir começou escrevendo as cartas de outros condenados. E comecei, na confiança, eles passarem os problemas mais pessoais para que eu escrevesse as cartas.
E com a chegada das datas festivas, Dia dos Namorados, Dia das Mães, eu comecei a introduzir alguns versinhos, algumas poesias, aqueles arroz com feijão. Então eu fazia aqueles versos simples. Isso começou a me trazer prestígio, por quê? Porque às vezes a namorada que brigava e tinha ido embora, com o retorno em razão de um verso, eu virava herói. Olha só. Isso aí começou a me trazer prestígio e proteção. Na medida em que ele se tornava conhecido dentro do sistema carcerário, ele ganhava trabalhos mais relevantes. Chegou até a escrever Estatuto de Facção Criminosa. Muitos presos que passaram pela detenção já me conheciam e disseram para os líderes do CDL que eu era um homem de escrita, que eu tinha afinidade com a caneta. E a coisa que Afinidade com a caneta. o que eles mais estavam querendo é colocar no papel o estatuto deles, já que o PCC, o grande rival deles, tinha o estatuto. O Jocenir, bem se percebe, é um cara de verdade. Ele conhece a realidade sobre a qual ele escreve, assim como o Mano Brown. E essa intimidade com o inferno que dá aquele nome ao álbum, isso tem um valor histórico, como avisa o sociólogo Mário Medeiros. Se a gente dependesse só das fontes oficiais, o massacre do Carandiru estaria completamente esquecido. O prédio do Carandiru não existe mais, a presença física do Carandiru na cidade de São Paulo não existe mais. Muitas daquelas pessoas que, enfim, estavam presas ali já morreram, não estão mais lá, policiais não estão mais lá, e mesmo os agentes da cena política, governadores, secretário de segurança, comandante da operação, etc., ou faleceram ou não estão mais ocupando esses cargos. Bom, graças ao Diário de um Detento, à letra e ao livro de memórias do Jocenir, não se pode esquecer o que foi o massacre do Carandiru. No ano passado, Sobrevivendo no Inferno virou livro. A abertura da obra ficou por conta do Dr. Acauã Silvério de Oliveira, que estudou a sério as rimas do Racionais. Acauã tem uma percepção interessante e reveladora sobre a estrutura do álbum Sobrevivendo no Inferno. Ele escreve: o Sobrevivendo no Inferno é organizado e pensado como uma espécie de culto. Tem introdução, com cânticos de louvor, a leitura da Gênesis, a apresentação do pastor e os relatos de testemunhos. Depois vem o grande relato, a atuação do diabo e, no fim, um processo de reflexão. Seria difícil de observar com atenção a maneira como as 12 faixas de Sobrevivendo no Inferno estão ordenadas e depois rejeitar essa percepção do Acauã. Ele está certo. O que resta compreender aqui é por que é que esse álbum simula uma estrutura de culto, de liturgia. A resposta, mais uma vez, está naquela relação íntima entre a obra e a periferia que ela representa. Bom, por que o rap faz isso? Por que o Sobrevivendo faz isso? Justamente porque naquele momento dos anos 90 você tem um crescimento vertiginoso, real e concreto das igrejas neopentecostais. E, evidentemente, a periferia em peso e os negros estavam adentrando nessas religiões. Tal. Então, como o Racionais está tentando dar conta daquela realidade, ele vai pensar um modelo de discurso que consiga mesclar as duas coisas. Quando Acauã expõe a estrutura litúrgica de Sobrevivendo no Inferno, ele expõe uma outra virtude dessa obra. O álbum não é notável só porque coloca a periferia em evidência. Muito mais do que isso. Sobrevivendo no Inferno canta a periferia a partir de sua própria linguagem, a partir de seus próprios códigos. Desde o título, a gente já percebe uma dimensão metafórica, alegórica, que vai além da mera descrição do real. E essa dimensão, essa tensão, alegorias, metáforas, ela está presente no disco como um todo. Você pega imagens como Adolf Hitler sorrindo no inferno, ou como Fleury e sua gangue vão nadar numa piscina de sangue. E quando o ouvinte ele se depara com essa obra, a sensação é que ele está não só diante da realidade periférica tal como ela é, mas também essa realidade periférica retratada a partir de códigos de linguagem e códigos de imaginação que só poderiam se constituir a partir da periferia. Sobrevivendo no Inferno gerou uma ruptura dentro da tradição cultural brasileira. Ao longo de décadas, o Brasil cantou uma suposta harmonia social e racial. Ao longo de décadas, o Brasil celebrou a integração e a conciliação.
o Brasil celebrou uma identidade nacional mestiça e harmônica que talvez nunca nem tenha existido. Samba, bossa e MPB se pautaram pelos princípios do encontro e da mediação cultural. Com Sobrevivendo no Inferno, o Brasil conheceu um rap que não estava a fim de mediar nada. Aqui não tem proposta nenhuma de conciliação entre as quebradas e quem quer um genocídio dentro delas. A única integração possível é entre as quebradas que viviam em guerra. Era uma prioridade de todos, entendeu? Lutar pela raça e tal, pela quebrada, era uma prioridade. É uma bandeira única, entendeu? Você não podia haver nem discussão para outras coisas para não dividir. A bandeira era essa. Periferia. Bom, depois nós debatemos outras ideias, quem é corintiano, quem é palmeirense, quem é santista, o que é de Touro, quem é de Ares, mano. Morou? Depois nós debatemos, mas o momento é esse. Nós estamos tem um genocídio acontecendo, mano. Foi um momento que até inimigos se conversaram. Teve quebrada que Racionais uniu quebradas, mano. Uniu bairros que não se conversavam, que tinha guerra. Através do show do Racionais, os caras se uniu, indo até junto comigo. Lideranças que andavam comigo, que começaram a conviver. Hoje as quebradas se conversam. Tinha briga de bairro aqui, bola comia. Sobrevivendo no Inferno pode ter sido o primeiro álbum do rap nacional na vida de muito playboy por aí. Só que esse disco não se propõe a unir o playboy e o humano. Sobre isso, a Cauã escreve: podemos dizer que o rap desloca a canção brasileira de um de seus pilares de organização de sentido até então, a identidade nacional pensada em termos de conciliação racial via mestiçagem e de classe, via nacional desenvolvimentismo. É como se o gênero tomasse forma a partir dos destroços desse projeto de formação do país, comprometendo-se de forma radical com aqueles que ficaram socialmente relegados às margens de um projeto de integração que nunca chegou a se completar. E é porque esse projeto de integração não chegou a se completar que a quebrada ganhou muita razão para odiar. Para odiar a desigualdade, para odiar o fato de que morre mais cedo, para odiar também aquela falsa harmonia racial. A filósofa Djamila Ribeiro aponta aí um outro mérito de Sobrevivendo no Inferno. Essa é a obra que organizou o ódio nas quebradas do Brasil. A gente, quando está numa realidade de muita desigualdade, muita violência, claro que a gente vai sentir ódio daquilo que a gente está vivendo. E aí, às vezes, a gente, nessa expressão do ódio, muitas vezes a gente acaba fazendo coisas que claro que são legítimas, mas muitas vezes que a gente acaba fazendo mal pra gente mesmo, fica alguma coisa meio até kamikaze, muitas vezes. E eu acho que eles conseguiram organizar o ódio de uma maneira brilhante, eles canalizaram isso pra música, para a forma como eles se comunicaram, para a forma como eles estavam pensando na realidade deles. Então, organizar o ódio também é importante, porque o ódio generalizado, sem estratégia, às vezes são várias coisas que você faz e que não tem um efeito ali a longo prazo. E eles conseguiram organizar o ódio para ter um efeito a longo prazo. Tem pessoa que fala pra mim que eu sou um cara muito antiquado, tá ligado? Eu sou muito ligado ao passado, às coisas do passado. Então tudo que eu faço eu penso no passado primeiro. Então a época de 78, 79 pra mim, até 85 foi muito especial, moro? Daí pra frente minha vida transformou. Mas essa época eu não vou esquecer nunca. A época da função, a época das pizzas, moro? Que foi o que me deu a sabedoria que eu tenho hoje pra fazer o rap. Tá? E todas as músicas nossas vai sempre ter alguma coisa do passado. Pelo menos as que eu fizer, moro? Porque eu tô sempre com a cabeça no passado, não sei porquê. Olhar pro passado é importante, até para entender como o tempo age. O tempo seleciona, o tempo tria, o tempo filtra. E é assim com tudo. Com a vida humana, com a natureza e, claro, com a arte. Sobrevivendo no Inferno passou pelo filtro do tempo. 2 décadas depois do lançamento, o álbum continua tão essencial quanto ele sempre foi, talvez até mais. Existem boas razões para acreditar que as próximas 2 décadas só vão fazer esse disco acumular mais e mais relevância. Primeiro, porque ele é um marco histórico não só de um gênero musical, mas também de um país. E em segundo lugar, porque com mais tempo, esse disco vai acumular mais história, novos frutos também. Não é exagero nenhum dizer que se não existisse o Racionais, não existiria o Emicida, tá ligado? E que se não existisse esse disco, não existiria nenhum dos meus, sacou?
Sobrevivendo no Inferno já caiu na mão do Papa, já caiu no vestibular, só nunca caiu em descrédito. Porque, infelizmente, tudo que foi cantado em 1997 ainda se aplica no Brasil de hoje. Você pode lamentar pelo país, mas você também pode celebrar essa obra, que marca o exato momento em que o Brasil não conseguiu mais ignorar a quebrada. E quando a gente deixa de ignorar, a gente fica menos ignorante. Todo mundo quer ser alegre? Todo mundo quer ser feliz, moro, mano? Ninguém faz cara feia porque quer, ou fala da polícia porque quer, ou é bonito, ou dá dinheiro. Ninguém fala do crime porque é bonito, moro? Ninguém fala da droga porque é chique. Fala porque é preciso, moro? Se a coisa é muito constante na sua vida, não tem como você tapar o olho e fingir que não tá vendo. Essa é a minha vida, é a vida da grande maioria que mora na periferia, tá ligado? A música do encerramento tá diferente. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. A versão que a gente tá ouvindo aí de Maia foi feita pelo Luther Canin. Muito obrigado, Luther. Vou até parar para ouvir mais um pouquinho. Tá maneiro mesmo. O Luther pede pra gente mandar um beijo aqui pra família dele, incluindo aí a esposa Aline e o filho Noah. Luther, muito obrigado, ficou bem maneira aí essa versão. Valeu, gente, beijo!